Boa noite, Lagoinha! Quem está feliz, né? Com essas notícias aí que o Senhor tem nos dado. Glória a Deus, né? Quero dizer aos irmãos que há um ano atrás nós estávamos numa sala de um hotel, poucas pessoas, um violão e um carrom. E hoje, um ano depois, olha o que o Senhor já nos deu. E muito mais o Senhor vai nos dar para a honra e glória do nome do Senhor. Basta a gente confiar, basta a gente crer que certamente o Senhor vai operar milagres. Amém, irmão? Quem está feliz de estar na casa do Senhor nessa noite, dá um glória a Deus. Aleluia. Amém. Amados, a palavra que o Senhor ministrou sobre a minha vida nessa noite é algo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E o tema que eu vou estar falando nessa noite é sobre você estar preparado. É uma pergunta que nós podemos nos fazer. Será que eu estou preparado? Será que eu estou na posição para realizar as coisas que o Senhor requer de mim? E quando eu falo preparo, amados irmãos, eu falo preparo para muitas coisas. Não é só o fato de estar preparado para ser usado, é também estar preparado para ouvir a voz do Senhor, é estar preparado para obedecer a voz do Senhor. Será que nós estamos preparados? Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. O texto está lá em Isaías 49, verso 1 ao 3. Amém? Encontrou? Dá um glória a Deus aí. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da tua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Glórias ao nome do Senhor. Aleluias. Amém? Fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, queremos orar ao Senhor neste momento, apresentando as nossas vidas, apresentando a Tua palavra lida, ó Deus, pedindo todo o auxílio do Teu Espírito Santo, ó Pai, que o Senhor possa nos fazer compreender todo o projeto do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Ó Deus, que possa ser o Teu Espírito a falar, que possa ser o Seu Espírito a direcionar as nossas vidas, ó Deus, e que a Tua palavra venha alcançar e encontrar lugar nos nossos corações. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu estou preparado. Hein? Será que eu estou preparado? Mas, irmãos, quando eu comecei a orar ao Senhor, o Senhor me deu essa palavra, de imediato me veio algo na minha cabeça. Um exemplo é um time, uma seleção de futebol, por exemplo, que ela vai ter um jogo no domingo. O que acontece com esse time? Ele tem um preparo durante toda a semana. Desde segunda-feira ele começa. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, treinamento, parte física, técnica. Não é assim? Ele tem um pouco de conhecimento de futebol, né? Então, provavelmente um time ou uma seleção hoje ela tem em torno de mais ou menos 30 jogadores, 30 pessoas ali. E durante essa semana, essas pessoas elas vão se preparando, elas vão treinando, elas vão se qualificando. E isso é um processo natural. Ao longo daquela semana, aqueles que se contundem, saem. Aqueles que não alcançam o coeficiente técnico, saem. Aqueles que não alcançam aquilo que o treinador deseja, eles acabam sendo encostados. Mas além disso tudo, existe o que é chamado de pré-eleção, que são
Geralmente acontece um dia antes do jogo, é o momento em que o treinador ele reúne com a sua equipe e passa todo o objetivo dele, a forma com que o time dele, que ele quer que o time dele jogue. Ele passa a escalação do time e aí naquele momento ele escolhe 11 para entrar em campo e mais 5 ou 6 que vão ficar do lado de fora. E aí, amados irmãos, o que a gente pode pensar? Poxa, será que eu vim lá na igreja para escutar o Thiago falar de futebol? Não, eu apenas usei um exemplo que é algo que foi prático e foi uma rotina na minha vida há uns tempos atrás, né? Já participei de muito, hoje graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, não jogo mais bola, mas era algo que eu participava e vivenciava muito. Então, por isso que eu estou falando, eu vi uma possibilidade de encaixar sobre isso. Então, o que eu preciso entender? Que eu preciso estar preparado sim para o momento, assim como os jogadores eles se preparam para o momento do jogo. Eu preciso entender que eu preciso estar preparado para o momento em que eu for convocado pelo Senhor. Mas mais do que estar preparado, eu preciso entender que existe algo que se chama comando, direção, que não é minha, que não depende de mim, que depende única e exclusivamente daquele que é o treinador, daquele que é o dono de todas as coisas. No nosso caso, o Senhor, nosso Deus. Que no final de tudo é a palavra dele que prevalece, é a palavra dele que vai me direcionar, é a palavra dele que vai me colocar em ação, mas que, assim como eu preciso estar preparado para atuar, eu também preciso estar preparado para substituir as pessoas. Não é o que acontece com os jogadores que ficam no banco? Às vezes um time entra 2 minutos de jogo, tem uma contusão, o que o treinador faz? Chama aquele camarada ali. Só que aquele camarada ele também passou por um processo, junto com todo o time. Se ele não estivesse em condição, certamente ele não estaria ali. Mas então, amados irmãos, a gente precisa entender, sim, eu preciso estar preparado. Sim, existe um comando. Sim, eu vou ser chamado a qualquer momento. E na hora que eu for chamado, eu vou estar preparado. Hein? Será? Então vamos lá. O texto que nós acabamos de ler, amados irmãos, ele fala a respeito de alguns detalhes que me chamou a atenção. E antes de eu falar um pouco desse texto, eu quero até compartilhar um momento de experiência que eu tive nesse texto. E o que foi? Estava passando por um momento de problemas, vamos dizer, pensamentos tribulados, muita dificuldade. E eu fui pedir uma palavra ao Senhor, e o Senhor me deu essa palavra. Só que a gente tem mania de fazer tudo do nosso jeito, né? Aí eu fui lá, abri a palavra do Senhor, aí eu li só o primeiro trecho, e parei de ler onde falava assim: o Senhor me chamou desde o meu nascimento. Glória a Deus, eu precisava ouvir isso, é bom demais, né? Mas aí, amados, Deus ele é tão perfeito, ele é tão bom, que nesses dias eu estava concluindo um estudo sobre hermenêutica, e quem já teve a oportunidade sabe e vai entender sobre o que eu estou falando. E quando você está estudando sobre isso, é falado para nós o seguinte: um texto por si só, a gente não pode ler aquele texto e achar que, né, entender que é só aquilo ali. A gente precisa entender o texto, o contexto. Além disso, a gente pode procurar também materiais que auxiliam a compreensão desse texto. E eu fiquei com esse texto na cabeça. Falei assim: poxa, Senhor, o Senhor falou o que eu queria ouvir, mas será que era isso? E aquilo ficou me incomodando. Aí eu fui peguei a Bíblia de novo, aí eu li mais esse pedacinho até o final. Aí eu fiquei encucado. Aí eu falei assim: mas o que o Senhor quer falar comigo? Aí eu fui lembrando daquilo que eu estava passando no processo dos estudos, comecei a buscar, peguei o dicionário bíblico, peguei outras coisas, e ali eu comecei a entender o que o Senhor estava querendo falar comigo naquele momento. E aí eu quero compartilhar isso com os irmãos nessa noite. Então, amados, o texto fala: eu fui escolhido, correto? Não fala sobre isso? Depois ele fala a respeito de que Deus quer ser glorificado através de mim. Não fala sobre isso o texto que nós acabamos de ler?
Deus, Ele quer ser glorificado através da minha vida, da sua vida, de cada um de nós que estamos na casa do Senhor nessa noite. Mas existe uma grande diferença entre Deus ser glorificado através de mim e eu ser glorificado através de Deus. São frases até um pouco parecidas, concordo? Mas que existe uma grande diferença. E eu quero dizer que é nessa hora, amados irmãos, que muitas das vezes o crente se perde no caminho. Quando ele passa a entender e passa a querer usar Deus para se autopromover, para, de uma certa forma, aparecer, ele começa a caminhar completamente fora do propósito de Deus. E isso acontece muitas das vezes por falta de preparo, por falta de conhecimento. Então, o texto que nós acabamos de ler fala exatamente sobre uma situação que Isaías estava vivendo. E ele chega ali diante do povo e ele começa a falar sobre o seu ministério, a forma com que ele foi chamado. Começa a falar sobre as coisas que Deus havia feito na vida dele. E aí ele usa o exemplo da flecha. E aí é onde eu quero que os irmãos entendam, que foi aonde Deus me pegou. Te escolhi sim, mas eu preciso que você tenha um real entendimento sobre as escolhas que você também tem que fazer. E aí, amados irmãos, eu já lendo um pouco mais sobre o texto, algo também já chamou minha atenção naquele momento. Que assim como aquele profeta estava vivendo tempos atrás ali, e ele foi um profeta grandemente usado para falar da vinda do Senhor Jesus, tanto é que ele é conhecido como um profeta messiânico, porque ele falava muito da vinda do Messias. Ele não tinha só a função de aconselhar o povo naquele momento, mas ele também falava sobre a vinda do Messias. E aí, isso me traz na memória, isso me traz num pensamento que esses tempos que eles estavam vivendo naquele momento é o mesmo tempo hoje, podemos dizer que é o mesmo tempo que a igreja tem vivido hoje. A mesma função que aquele homem teve no passado é a mesma função que a igreja do Senhor tem vivido hoje. Qual que é essa função? Anunciar a vinda do Messias, a volta de Jesus. Para quê? Para vir buscar a sua igreja, para que a gente possa morar com ele na glória. Amém? Os irmãos estão entendendo o raciocínio? Só que isso não era de qualquer jeito. Aquele homem, ele não teve ali um encontro com o Senhor, ele não foi colocado naquela posição de qualquer jeito, ele não foi lançado diante do povo de qualquer jeito. Houve um preparo, houve uma direção. E aí, eu começo a entender naquilo que o Senhor fala sobre a flecha. E o mais interessante é que, para explicar sobre tudo isso, ele usou o exemplo de uma flecha polida, afiada e guardada na aljava. E, amados irmãos, vamos entender agora o que o Senhor quer nos falar com isso nessa noite. E a primeira coisa que eu preciso entender sobre essa flecha, a primeira coisa que eu preciso entender sobre algumas características que ele atribuiu ali à flecha, a primeira coisa que eu preciso entender é o que eu preciso ser, o que eu preciso passar para Deus me usar. Quais são os processos que eu preciso passar para Deus me usar? E o primeiro passo a entender, amados irmãos, é que uma flecha, ela não tem direção própria. Uma flecha por si só, ela é um pedaço de madeira. Se ela não tiver um arco e um flecheiro para usá-la, ela é algo, podemos dizer, insignificante, um objeto de enfeite, sei lá. Você pode pensar o que quiser. Mas a flecha por si só, sozinha, ela não tem serventia. E aí eu pergunto aos amados irmãos, o que é o homem
sem a direção de Deus? O que somos eu e você na obra do Senhor se não formos direcionados por Deus? Nada. Enfeite. Pessoas sentadas em cadeiras, pessoas andando de um lado para o outro na igreja, simplesmente nada. Infelizmente, é a verdade. E a Bíblia diz que Isaías era sim uma flecha polida e preparada, enviada por Deus. Ele foi direcionado por Deus lá no livro, no próprio livro de Isaías, no capítulo 6, no verso 8, diz: Ouve dos céus que dizia, quem enviarei? E ele diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não é assim que está no texto? Mas adiante os irmãos podem e têm a oportunidade de olhar. E aí, amados irmãos, o que eu entendo com isso? O Senhor me traz o seguinte entendimento: antes de qualquer decisão que eu vá tomar, ore. Antes de qualquer passo que eu queira dar, ore. Busca o Senhor. Veja qual é a direção do Senhor para a sua vida. Lembre-se, você é também essa flecha que precisa ser preparada, que precisa ser polida, né? E eu orando, eu buscando a forma que o Senhor vai direcionar a minha vida, eu tenho a certeza de que eu não vou errar o alvo. Estão entendendo? Por quê? Porque o Senhor ele é perfeito. E a única forma que eu, Tiago, tenho de acertar o alvo da minha vida, do alvo que Deus planejou, que Deus projetou para mim, é quando eu me coloco como flecha nas mãos do flecheiro. E deixo que ele me use, me conduza e me lance para onde ele quiser. Correto? Você nunca vai errar o alvo se deixar Deus te conduzir. Nós nunca vamos errar o alvo se for Deus que estiver na direção das nossas vidas. O segundo passo, amados irmãos, é entender que para ser lançado uma flecha, ela precisa o quê? Ser puxada para trás. Correto? E aí nesse momento o Senhor também ministrou algo muito poderoso no meu coração. Esse ato de puxar a flecha toda para trás é o que vai dar à flecha a direção exata, a mira exata, mas também naquele momento era como se Deus estivesse me dizendo o seguinte: é quando muitas das vezes a gente vem para a igreja do Senhor, a gente até tem um encontro real com o Senhor, e aí às vezes, muitas das vezes a gente é levado pela empolgação, a gente quer fazer coisas, a gente quer participar de coisas. Eu quero participar do louvor, eu quero ser um pregador da palavra, eu quero aquelas irmãs que têm vontade, eu quero trabalhar com crianças, eu quero participar do Kids, eu quero ser voluntário. Mas aí tem hora que o Senhor vem e dá uma freadinha na nossa vida. E aí aquele momento que ele puxa, ele nos leva até muito próximo ali ao seu coração. E aí o que Deus quer fazer com isso? Deus ele quer revelar o propósito que ele tem no coração dele para a minha e para a sua vida. E aí é nesse momento, amados irmãos, que muitas das vezes a gente sente um pouco acanhado, a gente acaba até perdendo aquela empolgação, né? A gente se sente limitado, porque é Deus limitando as nossas vidas ali, segurando a gente um pouquinho. Mas aí, amados irmãos, é nesse momento que a gente está conhecendo realmente o coração de Deus. É nesse momento que a gente está ali entendendo o projeto de Deus para as nossas vidas. É nesse momento em que Deus vai colocando as coisas no lugar. E Ele vai falando, meu servo é aqui, é ali que eu quero te usar. Não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero. Eu planejei para que você estivesse aqui, não ali. E aí, amados irmãos, quando Ele solta, e aí sim, e aí nós temos a direção que Deus nos deu, a direção que Ele posicionou, depois de ter mostrado tudo aquilo que Ele projetou para nós, nós temos a liberdade de sim, avançar. Então, isso foi outra característica que eu entendi sobre essa flecha. Então, uma flecha, ela nunca se lança sozinha, ela depende, né, do arqueiro.
E o terceiro passo ali, amados irmãos, que eu preciso entender é que essa flecha, que não se lança sozinha e que foi usada pelo arqueiro, ela precisa também ser o quê? Preparada. Uma flecha não é algo que é encontrado em qualquer lugar. Uma flecha não é um artifício que o flecheiro, ele simplesmente chega, olha no meio do mato, pega um galho ali e usa como uma flecha. Não. Uma flecha é algo que muitas das vezes é um galho que é cortado de uma árvore, correto? Um pedaço de madeira, vai lá, tira um pedaço de madeira, e aí, amados irmãos, começa um grande entendimento. E eu digo que é o primeiro passo na transformação daqueles que escolhem servir ao Senhor. É quando o Senhor, ele vai até nós e nos corta, nos tira de onde estávamos acostumados a viver, nos tira dos costumes que tínhamos, nos tira de pessoas que muitas das vezes o Senhor não quer que estejam próximo de nós. É um primeiro processo que essa flecha vai passar. Todos nós passamos ou vamos passar por este processo. E é necessário. Quem deseja ser flecha, quem deseja ser usado pelo Senhor, é necessário que passe por esse processo. E aí, amados irmãos, entra naquilo que foi falado a respeito, até no início do texto, quando fala a respeito da espada. O que é a espada? A espada é a palavra que penetra fundo, que separa a carne do espírito. É a luz que vem para nos revelar. É a luz que vem para nos mostrar. É aquilo que o Senhor usa, a palavra. Esse texto que nós acabamos de ler, que o Senhor usa, que através dele eu começo a ver os meus defeitos. Eu começo a ver aonde eu devo colocar os meus pés, a direção que eu devo tomar. É a palavra que eu começo a me aproximar daquilo que é o coração de Deus para a minha vida. Entenda, amados, Jesus se revela a nós para cortar essa relação homem-pecado. A partir do momento, amados irmãos, que o Senhor Jesus começou a se revelar para a sua vida, entenda, a partir do momento que você começa a ter um contato real com Jesus, a partir do momento que você começa a sentir a presença de Deus em você, entenda, já é um processo de corte. Por quê? Porque Ele não quer que você continue ainda na relação homem-pecado. Isso precisa ser mudado. É inadmissível, amados irmãos, um homem ter um encontro com o Senhor e continuar preso ao pecado. É inadmissível. Um homem que quer ser usado na obra do Senhor, uma pessoa que quer ser usada como flecha na mão do Senhor, presa ao pecado. Então esse primeiro passo do corte, ele é necessário. Só que muitas das vezes esse processo dói. Não é? Muitas das vezes a gente precisa de deixar aqueles costumes que temos uma vida inteira. Muitas das vezes precisamos abandonar amigos, pessoas próximas a nós, que trazemos conosco uma vida inteira, e ao contrário do que a gente pensa, que eram pessoas que agregavam a nossa vida, muitas das vezes são pessoas que atrasam a nossa vida. E quem sabe disso? O Senhor Deus. Mas precisa cortar. Ah, Senhor, não tem necessidade, a gente pode manter. Não. Precisa sim. Para você se tornar essa flecha, meu irmão, cortes precisam ser feitos na sua vida. Vai doer, mas vai ser maravilhoso no momento em que a obra estiver sendo completada na sua vida e você poder ser usado como flecha nas mãos do Senhor. Você vai andar de um lado ao outro, você vai voar, você vai ver os milagres de Deus através de você.
Deus vai ser glorificado através da sua vida, para a honra e glória do nome do Senhor. E aí, amados irmãos, depois de ser cortado, qual que é o próximo processo de uma flecha? Ela precisa ser polida, que é o segundo passo. Polir até se tornar um galho reto e liso. Esse processo implica na retirada de galhos, retirada de casca, retirada da ferpa, para se tornar um galho reto e liso. Liso por quê? Para que não solte ferpa na mão do flecheiro. Um galho reto por quê? Porque uma flecha reta é que tem a direção. Uma flecha curva não tem jeito, né? Então, tudo que eu preciso para ser usado, o Senhor vai fazer. Então, tenho um encontro com o Senhor, sou arrancado dos meus costumes, o Senhor começa o processo de polimento. As coisas que eu fazia, eu não faço mais. As coisas que eu falava, eu não falo mais. O temperamento agitado que eu tinha, eu não tenho mais. Aquele camarada estourado que brigava com todo mundo na rua, não existe mais, para a honra e glória do nome do Senhor. Aquela mulher que muitas das vezes não dava atenção ao filho e marido dentro de casa, não existe mais, para a honra e glória do nome do Senhor. Aquele camarada que não tinha compromisso com o seu trabalho, com as suas coisas, com os seus afazeres, esse camarada não existe mais. Então, esse é o processo de polimento, esse é o processo que vai nos tornando o quê? Retos. Um cristão polido, amados irmãos, não pode ter uma vida torta, não. Precisamos ser exemplos. Como uma certa vez eu vi, nós precisamos ser a Bíblia que o mundo não lê. Nós precisamos refletir a imagem de Jesus. Um cristão polido, amados irmãos, não pode pecar e ter paz. Sabe aquela situação que você faz quando você está sozinho? Como dizem, né? Sabe aquela olhadinha que você dá no celular quando você está em casa? E você vê algo que você sabe que não glorificou o Senhor? E aí, se você, meu irmão, minha irmã, não está se sentindo incomodado com isso, me desculpe, mas olha, você está afastado da presença do Senhor, porque é impossível uma pessoa ter um encontro com o Senhor, se tornar uma pessoa reta e não se incomodar com a presença do pecado. Esse processo é necessário, esse processo é algo que eu preciso ser contínuo na minha vida. Então, se isso muitas das vezes estiver acontecendo, olha, está na hora de voltar. Está na hora de voltar para a mão daquele que está nos preparando. Pedir perdão, pedir que Ele novamente retire as cascas, retire as folhas, retire os galhos mortos, me torne novamente um galho reto para que eu possa ser usado. Amém? E aí depois entra o terceiro passo para que essa flecha seja concluída, que é afiar. A ponta de uma flecha, ela precisa estar aqui, afiada, ela precisa ser pontuda. Para quê? Para que ao alcançar o objetivo, ela penetre. Imagine uma flecha sem ponta. Ela pode ser lançada, mas ao chegar no seu objetivo, ela não vai cravar. Ela vai bater e vai cair. Concordam comigo? Sim ou não? Então, uma flecha sem ponta, ela não penetra no alvo. Um crente que não busca a palavra do Senhor, não ouve a voz, não recebe uma revelação, não alcança vidas, não alcança o propósito do Senhor, não penetra no alvo. Como eu faço para afiar a minha flecha? Palavra do Senhor, intimidade, busca com o Espírito Santo. É o momento em que a gente vai se afiando, é o momento que a gente vai conhecendo
o projeto do Senhor, é o momento em que a minha vida vai alcançando a revelação. Porque muitas das vezes, amados irmãos, quando eu chego para falar de Jesus para uma pessoa, se eu não tiver a revelação do Espírito Santo, eu não vou conseguir alcançar o coração dessa pessoa. Se você muitas das vezes quiser pregar, quiser anunciar o Senhor Jesus, aquilo que Deus fez na sua vida, mas você não tem o polimento necessário para falar, você vai ser como uma flecha que vai bater e vai voltar. Não vai ter penetração. Mas como que eu e você podemos fazer isso? Quando a gente começa a afiar a nossa vida, com oração, com busca, com jejum, com madrugada, com palavra, com leitura de palavra, com momentos com o Senhor. E o Senhor vai se revelando, o Senhor vai mostrando. E a vida vai seguindo. E eu vou alcançando aquilo que é o projeto do Senhor para a minha vida. E aí, eu quero dizer o seguinte: cuidado. Uma flecha, ela passou por todo esse processo. Nós podemos entender e nos colocar no lugar dessa flecha. Fomos preparados, passamos por esse processo. Ah, Senhor, já sou uma flecha pronta. Ah, Senhor, eu tenho lido a Bíblia. Ah, Senhor, eu já estou em condições de ser usado. E aí eu pergunto aos irmãos: uma flecha pronta é uma flecha usada? Sim ou não? Uma flecha pronta, ela pode ser usada, mas ela é uma flecha usada. Se o arqueiro acabar de fazer a flecha, ele pegar e colocar essa flecha aqui em cima desse lugar, a flecha está sendo usada com o intuito para que ela foi usada? Não, né? E aí, amados irmãos, é outro entendimento que o Senhor me deu. E aí eu quero falar com os irmãos: foi aqui que o Senhor me deu um grande puxão de orelha. Muitas das vezes a gente precisa esperar o tempo. A gente precisa saber esperar. Isaías, ele diz: me fez flecha polida e me guardou na aljava. Amados, não apresse o processo. Não apresse em ser usado. É gostoso ser usado pelo Senhor? Sim. Mas entenda que existe um tempo. Entenda que existe um propósito. Imagine o flecheiro, ele vai tirando flecha e atirando a ermo e tal. E aí de repente ele se depara com o inimigo. E aí a hora que ele vai buscar a flecha, o que acontece? Não tem. E aí ele morre. Então nós servimos um Deus que é perfeito, um Deus que sabe minuto, segundo, milésimo, centésimo, o que você imaginar. Nada que aconteça está fora do alcance de Deus. Nada está fora dos planos de Deus. Então não se apresse em ser usado. Se apresse em se capacitar. Se apresse em estar na posição. Se apresse em estar preparado. Porque quando chegar a hora, amados irmãos, e você for lançado, quando chegar a hora que eu for lançado, nada mais vai nos parar. E aí a gente começa a romper, e o Senhor começa a abençoar as nossas vidas, e nós começamos a ser usados para trazer vidas para o Senhor. Nós somos usados para levar a palavra de revelação do Senhor. Nós somos usados muitas das vezes até para levar cura àqueles que precisam de curas. Mas eu preciso entender que é o Senhor quem vai me lançar. Mas, irmãos, Jesus esperou 30 anos para ser lançado. Moisés, 80 anos para ser lançado. Então não fica triste se você está aí, sei lá, 1 ano, 2, 3, e até agora você entende que o Senhor não o lançou. Entenda, se prepare, busque, porque muitas das vezes a gente acha que está preparado. Muitas das vezes Tiago, na minha razão, eu acho que eu estou pronto. Mas aí o Senhor vem dar aquele beliscãozinho, dá aquela puxadinha e fala: calma, não é por aí.
não foi o que eu escolhi para você. Não é a direção que eu escolhi para você. Não é para onde eu quero te enviar. Não é a função que eu quero que você desempenhe nesse momento. Por mais que eu queira, por mais que eu me sinta preparado, uma flecha pronta não significa uma flecha usada. Por mais que muitas das vezes você entenda que você pode passar horas e horas lendo a palavra do Senhor, por mais que você entenda que talvez você tenha sim uma vida de oração com o Senhor, mas se lembra quando eu falei no início? Quando você for tomar um passo, faça o que o nosso irmão lá no passado fez. Ele orou e disse: Senhor, envia-me. Ou seja, ele não disse: Senhor, eu estou indo. Ele falou: Senhor, envia-me. Então eu preciso entender que eu preciso estar na posição para ser enviado. Então eu preciso entender que flecha pronta, ela vai para onde? Para aljava. Perfeito, né? A flecha pronta, ela vai para aljava. E aí você pensa o seguinte: então acabou o processo? Não. Continuamos o processo da flecha. E é nesse momento que muitas das vezes recebemos grandes ensinos do Senhor. Porque muitas das vezes o homem, ele quer estar à frente de Deus. Ele quer dar um passo adiante de Deus. Quando na verdade Ele nos prepara, nos conduz, nos faz colocar na posição sim de sermos usados. Mas no final Ele vai lá e nos guarda para o momento exato. Para o momento em que Ele entende que é o momento perfeito, para que a flecha não se perca. E aí, amados irmãos, nesse momento, muitas das vezes a gente também tem grandes ensinamentos. Porque uma flecha guardada na aljava, ela está em igual situação a todas as outras flechas. Nessa hora, a gente tem que entender que seja a irmã ou o irmão que está na recepção, a irmã ou o irmão que muitas das vezes está varrendo a casa do Senhor, o irmão ou a irmã que muitas das vezes está aqui com o microfone, pregando e falando do Senhor, a irmã ou o irmão que muitas das vezes está aqui tocando o instrumento, todos somos iguais. Não existe hierarquia, não existe maior, não existe menor. Somos flechas. Eu posso estar sendo usado no momento em que eu estou ali varrendo a casa do Senhor, e o Senhor me usa e eu entrego uma revelação, eu dou uma palavra de conforto para o irmão. O Senhor pode estar usando o irmão que está aqui tocando o instrumento. O Senhor está usando uma irmã que está ali na recepção, que dá uma boa noite, uma paz do Senhor, seja bem-vindo. Porque somos todos iguais, todos somos flechas na mão do flecheiro, do arqueiro. Para quê? Para alcançar um alvo. E qual é o nosso alvo? Alcançar vidas para serem salvas para o Senhor. Então não existe maior e menor, não existe aquele que se destaca mais. E aquilo que eu já falei, estar na aljava é estar nas costas, estar atrás de Deus, aguardando o lançamento. Quem não está na aljava é refém da sua vontade. Então, amados, não seja refém da sua vontade. Por mais que muitas das vezes você entenda que o caminho que você traçou para a sua vida seja um bom caminho, procure entender se realmente esse caminho é o Senhor. Procure entender se realmente é nessa posição que o Senhor quer te lançar. Então, aquele que aceita o processo, entende, que aguarda o lançamento, esse é uma flecha que, assim como Isaías, alcançou a vitória na presença do Senhor. Então, amados irmãos, eu quero que os irmãos entendam. E eu gostaria que os irmãos repetissem comigo nessa noite. A minha vida foi transformada e vai ser direcionada de acordo com a vontade de Deus. O meu alvo é o céu. Repete, o meu alvo é o céu.
Então, amados, uma flecha ela não se lança sozinha. Sem o flecheiro ela não vai chegar em lugar nenhum. Ou seja, é melhor ser visto do que aparecer. Vou repetir. É melhor ser visto do que aparecer. É melhor que as pessoas vejam o que você tem feito para o Senhor. É melhor que as pessoas olharem e falarem assim: olha, ali vai um servo de Deus. Ali vai uma pessoa de testemunho. Ali vai uma pessoa que tem uma intimidade com o Senhor. Por quê? Porque quando eu quero aparecer, eu saio completamente daquilo que é o projeto de Deus para a minha vida. E aí, amados irmãos, entenda, caminhando aqui já para a conclusão, se o próprio Jesus foi anunciado no momento ali do seu batismo, a Bíblia fala que uma voz veio do céu e disse: este é o meu filho amado, a quem muito me agrado. Então, se até Jesus foi anunciado, até Jesus foi apontado e com vitória venceu este mundo, precisamos, amados irmãos, se eu e você queremos ter essa vitória na nossa vida, precisamos que Deus aponte o nosso caminho, precisamos que Deus aponte a nossa direção. E uma flecha só acerta o alvo se ela estiver polida, reta e afiada. E uma flecha, ela só é usada se ela estiver pronta. E uma flecha só estará pronta se ela estiver na aljava. E aí eu quero dizer, para concluir a palavra do Senhor nessa noite, Paulo certa vez disse: esquecendo-me das coisas que ficou para trás, tenho autoridade para prosseguir. Então, amados irmãos, eu quero dizer para você o seguinte: esqueça tudo o que passou na sua vida com relação ao pecado. Esqueça tudo que te paralisou. Entregue o seu caminho ao Senhor. Busque, peça a Ele que trabalhe a sua vida, te transforme nessa flecha, polida e reta para ser usada, com poder e glória e honra na mão dele. Peça ao Senhor que te lance para onde Ele quiser, para que você alcance vidas, para que você alcance o objetivo do Senhor. Siga para o alvo, amados. E eu quero dizer agora, para concluir, uma flecha que depois de lançada, ela só para quando ela alcança o alvo. Uma flecha depois de lançada, ela só para quando alcança o alvo. E aí eu quero perguntar a todos nessa noite: já alcançamos o nosso alvo? Tenho certeza que não. Porque o nosso alvo é o céu, a eternidade. Então não podemos parar. Então não podemos encostar. Precisamos prosseguir com fé, com amor, com disposição. Entendemos que somos todos iguais diante do Senhor, que estamos todos em uma aljava, que estamos todos atrás de Deus para sermos usados por Ele a hora que Ele decidir e entender que é a hora correta. Amém? Vamos louvar ao Senhor.